Olá, tudo bem, queridos irmãos? Paz e graça. Estamos voltando aqui com o nosso programa do Gale, que havia ficado um tempinho fora, assim, estavam umas fériasinhas de uns 4 meses, né? Estamos de volta. Agora ele vai ter uma edição por semana, onde a gente vai fazer entrevistas, e hoje nós temos um tema bastante especial. Existe uma organização religiosa chamada Tabernáculo da Fé. Eles foram fundados pelo líder religioso William Marion Branham, é um nome difícil de falar. E eles têm algumas crenças peculiares e, de vez em quando, aqui, a gente traz ex-adeptos de movimentos problemáticos, de movimentos controvertidos, e hoje a gente vai ter duas pessoas, dose dupla aqui hoje, né? Dose dupla. E vamos apresentar aqui. Eles foram membros dessa organização chamada Tabernáculo da Fé, e eles vão responder algumas perguntas. Eu vou fazer umas perguntas que tratam a respeito do que eles realmente creem. O objetivo aqui não é falar mal de ninguém, não é atacar grupo religioso, mas ouvir a opinião de dois ex-adeptos, e também, se alguém da Igreja Tabernáculo da Fé quiser vir aqui explicar como é que eles chegaram à conclusão de que a serpente lá no Éden tinha 3,60 m, fica à vontade, né? Traz as continhas para nós resolver aqui, tá bom? Eu vou chamar aqui, então, para participar do nosso programa, os dois convidados de hoje. Sejam bem-vindos. Ele que já participou uma vez do nosso programa, né? O Wilson, eu apresentei ele da outra vez assim, acho que foi, né? Mas é o Wilson. Isso. Isso, seja bem-vindo. E também estreando no programa, a Ana. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Boa noite, pastor. Boa noite, Ana. E boa noite a todos, ouvintes. Sejam bem-vindos. Ana, você é de onde? Eu sou de Santa Catarina, minha família hoje mora no Rio Grande do Sul, mas atualmente eu moro no estado de São Paulo. Bah, que coisa, não? E você, Will? Bom, eu sou pernambucano, mas moro em Minas Gerais. Para ser exato, em Uberlândia. Tá muito bem, então. Bom, vocês têm uma história em comum, né? Vocês foram adeptos do movimento Tabernáculo da Fé. Aqui na minha cidade tem, né? Aliás, uma vez um cara chegou assim para mim e veio com uma conversa assim, né? Ele fez aquela pergunta que eu coloquei aqui no meu canal, né? Que é uma pergunta bem de inteligente, né? Para quem assistiu, ele chegou para mim e falou assim: se a Trindade é verdadeira, como é que a terceira pessoa consegue ser pai da segunda? Porque a Bíblia fala que Jesus Cristo nasceu aqui por obra do Espírito Santo. Então, como é que a terceira, né, é pai da segunda? Eu falei, mas você acredita que Jesus é o Espírito Santo e não são pessoas distintas? Eu queria saber como é que a terceira consegue ser pai dela mesma, né? E aí o camarada nunca mais me encheu as paciências. Mas assim, deixa eu fazer uma pergunta assim para vocês. Vocês foram, vou falar TF, né? Tabernáculo da Fé. Vocês foram TF por quanto tempo? E sempre a mulher primeiro, tá? Então, eu cresci dentro da mensagem. Minha mãe que se converteu, né? E ela era católica. E eu tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos, quando ela se converteu. Então, eu fui criada dentro da mensagem. E eu saí aos 22 anos. Tá. Então, fiquei todo esse período dentro do Tabernáculo da Fé. E o Will? Bom, eu fiquei um período, pouco tempo, 5 anos, mas nesses 5 anos, eu tenho 2 filhos, na verdade, tenho um casal de filhos. Meu filho se chama William Wallace e minha filha se chama Williane Vitória. Por que eu coloquei William Wallace e Williane Vitória? Para toda vez que eu lembrar, falar dos dois, lembrar, tem então o meu profeta. Sério mesmo? Na verdade, eu idolatrava ele e não sabia disso. Literalmente idolatrava e não sabia disso. Ele vinha por primeiro na minha vida, depois vinha o Jesus Cristo. É sério mesmo?
Exatamente, pastor. E assim Ô, é no Ana, tabernáculo, ele não está pastor. exagerando, não. Não, é assim mesmo. Geralmente a mensagem do profeta é acima da Bíblia, então por isso que é meio difícil a pessoa entender e aceitar, né, que tem alguma heresia, que não bate, porque a mensagem ela tá acima. Ele é o profeta que veio revelar, então como ele é o Uhum. sétimo mensageiro que veio revelar, então é como se fosse uma parte a mais da Bíblia ali que estava faltando, então eles colocam acima. Eu sei que tem algumas igrejas que são meio desviadas ali do tabernáculo mesmo, que não leva tanto a mensagem acima da Bíblia, mas o tabernáculo da fé mesmo, ele leva a mensagem acima da Bíblia. Em alguns casos, eu nunca vi isso no Brasil, eles chegam a idolatrar o profeta a ponto de se prostrar perante a imagem. Tem pessoas que colocam um prato de comida a mais na mesa, um prato vazio, esperando que ele vai voltar e ele vai se sentar ali, vai jantar, vai Exatamente. almoçar com o pessoal. Tem pessoas que acreditam nisso. Eu vou O fazer uma pergunta pastor, Gali, sincera. Só uma coisa, eu vou fazer uma pergunta sincera para pois não. vocês. Eu sou um ex-TJ, ex-testemunho de Jeová, mas eu sempre fico com uma declaração de um estudioso sobre religiões, eu sempre fico com isso assim, cuidado com ex, porque Uhum. ex de qualquer coisa, ex-marido, ex-corintiano, sei lá o que for, Uhum. cuidado com ex, porque às vezes eles aumentam para falar mal, porque eles Aham, guardam verdade. mágoa. Não é o caso de vocês. Não, Não. Vocês estão é falando a conhecido. verdade. Tem pessoas da minha família que conhecem pessoas assim, que põem o prato de comida à espera mesmo. Não estou exagerando, não, é Que verdade. coisa de louco. Essa eu não sabia, gente. Esse Agora, negócio de prostrar perante a imagem eu nunca vi no Brasil. Eu sei que tem fora do Brasil, tipo Na na África. África. Na África, No na Brasil exatamente. África. nunca vi, mas tem. Você sabe que tem Will, você queria falar alguma coisa? Pode falar. Sim, completando o que a Ana falou, na África se batiza em nome de William Marion Branham. Ah, E não. exato, pega uma foto, levanta, e alguém que está imergindo diz assim, eu te batizo em nome de William Marion Branham. Ok, perfeito. Exatamente isso, pastor. Isso aí. Tem vídeos, fotos, está aí na internet, para todo Eu, mundo quando ver. fui batizada, eu fui batizada no tabernáculo, né? Eles perguntam se você daria a sua vida, né, em prol da mensagem do profeta. Eles perguntaram isso para você, Wilson? Para mim, eles perguntaram isso no Hum, meu batismo. eu perguntar para mim se eu aceitava o profeta, que era ah, o percussor da vinda de Cristo, pois Isso ele também. que reconstituiu aquilo que havia caído. A igreja se desviou, então teria que aceitar o profeta. Aceitando o profeta, eu poderia me batizar de acordo com Atos 2:38. Isso, para mim é Muito mais ou bem. menos isso. E eles falaram assim: se eu daria a vida, né, em prol, Uhum, né, da mensagem e tudo mais, e se eu aceito Jesus como meu Salvador e como único, e aí, então Uhum. eu uhum, era batizada. Bom, eu quero dar boas-vindas às pessoas que estão nos assistindo. A Ogla está aqui, a Ogla Alves, Florencio Dias, Afonso Lima, Roberto Mari, que está falando, eu sou a Neia, né? Reverendo Lovejoy, tá? Que já tem uma pergunta aqui para fazer. O irmão Emanuel Moraes de Almeida, né? Então sejam todos bem-vindos, tá? Quem quiser fazer pergunta aí pode fazer. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não é possível que seja verdade que eles ensinam, tá? Que quando Deus criou Adão e Eva, o método de reprodução não seria o sexo. uhum. Se não seria, seria o quê? Ia ser com a língua? Como é que ia ser esse negócio aqui? Porque não é Ao possível um negócio. grosso modo, pela palavra falada. Como pela palavra falada? Bom, não explica, diz que é pela palavra falada. Mas por Fica causa grávida. da. É assim? Bom, eles dizem que é por causa da palavra falada. O homem ia falar a palavra e ia nascer. Mas isso caiu por causa do pecado da serpente, que tinha 3,5 metros, de acordo com a mensagem,
Casamento e Divórcio, pregado em 1958. Fala aí. Por causa da Isso. De acordo com essa mensagem pregada em 1958, ele diz que a serpente tinha 3,5 metros e por a serpente engravidar Eva e Caim é o fruto desse relacionamento, o homem veio agora a se reproduzir através de sexo. Espera um pouquinho. A Eu tenho algo a serpente lá... acrescentar também. Eu sei. Peraí, a serpente o diabo. Não era o bicho, né? Era o diabo que engravidou Eva. Sim, segundo o que eles pregam, por exemplo, você vai no culto lá, eles pregam que a serpente era muito mais parecida com o ser humano do que o macaco. Os pastores falavam isso pra gente. Sim. Então ele tinha uma aparência muito humanoide, vamos dizer assim. Antes de cair no pecado e virar rastejante, ela era muito parecida com o ser humano. Então, o que aconteceu? Eva é um subproduto do homem, tá? A mulher é um subproduto do homem. Ou seja, imagina a árvore. A árvore é uma criação original de Deus. O papel é um subproduto da árvore. Então, Eva, a mulher, é um subproduto do homem. Logo, o homem é a criação original. Por ser a criação original, Adão não pecaria, não cairia em erro. Então, foi Eva, porque ela estava propensa a cair em erro. Então, ela coabitou com a serpente chegou lá, né? Falou lá com ela, né? Coabitou e depois ela ficou grávida de Caim. Em seguida, ela coabitou com Adão e ficou grávida de Abel. Segundo, né, o que é pregado lá, eu não sei se alguma outra igreja do Tabernáculo prega diferente, mas os que eu fui era assim. E aí o que aconteceu? Ela ficou grávida dos dois ao mesmo tempo. Teve mensagem, se não me engano, acho que foi, não lembro qual, que dizia lá até que é possível, né, que tinha um caso de uma mulher que ela engravidou do marido, que era branco, e de um outro homem negro, e nasceu duas crianças, né, diferentes, né, uns gêmeos heterozigóticos que a gente chama, né, são óvulos diferentes. E só que não tem como provar que você pode ter filhos com um animal, né? Isso não tem, né? Dado científico que fale isso. Mas eles pregam assim, que ela coabitou com a serpente, porque ele era muito parecido com o ser humano, então Caim seria a origem, né? A semente da serpente. Pelo menos é isso que foi ensinado, né? O pastor. Não, mas a serpente tinha 3,5 metros e a Eva tinha o quê? 1,60 m, 1,70 m, normal, mais igual uma mulher normal. Foi um negócio de louco. Isso deve ter sido uma noite de amor horrorosa, né? Porque, pelo amor de Deus, que loucura, gente. Bem estranho. O pastor Galen, a Ana citou que a mulher é um subproduto. Por que os pessoas da mensagem dizem isso? Através dessa mensagem, Casamento e Divórcio, pregada em 1965, o reverendo William Marion Branham, profeta da mensagem, diz que a mulher é um subproduto e pior do que uma lata de lixo. Ele fala isso aí? Fala exatamente textualmente isso. Eu li essa mensagem com 13 anos de idade e penso, você é uma criança de 13 anos, ler que você é uma lata de lixo. Eu li isso, aí ele fala assim, se você é uma irmã da mensagem, né, e você se veste com muito pudor e anda de acordo com o que ele diz que tem que andar, aí você não é lata de lixo, mas senão você é uma lata de lixo sim. Eu não sei qual mensagem que ele chega até a dizer que parece que o diabo tem parte, né, na criação da mulher, né, irmão? Isso. É bem interessante, estou pegando o caminho de Ana, nessa mesma mensagem, Casamento e Divórcio, essa tradução é de Voz de Deus, editora Voz de Deus dos Estados Unidos. Ele diz que a mulher nasceu sozinha para obscenidade. A mulher. Isso, essa é a crença do profeta da mensagem, essa é a crença dos pastores da mensagem. Todos os pastores dizem isso. Eles vão tentar esconder o máximo. Mas se você perguntar diretamente, ele vai dizer isso. Sim, mas vai tentar justificar. Mas ele diz textualmente isso, literalmente. E, pior do que uma porca, pois ele diz assim, nessa mensagem, ele diz que a cadela faz de tempos em tempos, mas a mulher faz a qualquer
a qualquer momento, logo é pior do que uma cadela. É isso mesmo. É isso mesmo que eu li. Engraçado, a Bíblia diz assim que o marido tem que amar a sua esposa como a si mesmo, e esse profeta aí dizia, então, que a mulher é pior que uma cadela e uma porca. Sim, Pastor, ele vai além. Na mensagem Perguntas e Respostas, número 4, aqui é a tradução Goiás, ele diz que, literalmente, brancos não podem casar com negras. Por quê? Porque temos que ficar aonde Deus nos deixou. Primeiro, a mulher é pior do que uma cadela. Segundo, negras, palavras do profeta da mensagem, não pode casar com brancos para não nascer negros ou mulatos. Mensagem do profeta, literalmente. Eles creem nisso. sim. No Brasil, não se prega muito isso, mas nos Estados Unidos, sim. Há 4 anos atrás, eu estava com uma amiga e falei isso para ela. Ela fez, sim, Wilson, eu sou negra, se quisesse casar com você, não poderia, pois o profeta falou, então eu tenho que seguir o profeta. Essa é a crença da mensagem, pastor. Que coisa de louco, hein? Muito. Bom, eu estou aqui avisando a todos, né? Aqueles irmãos que gostam de ajudar a gente, né? Nosso programa, nosso estúdio, ele tem as suas despesas. Caso você queira fazer uma oferta de amor para nós, faz aquele super chat que chama, né? Coisa chique, né? Você clica no cifrãozinho aí acima onde você comenta. Você pode fazer uma doação por cartão de crédito. Pequena, hein? Tá? Ou então um Pix para nossa conta, tá bom? Tá em meu nome, José Fernando Gale de Paula. Deixa eu só falar uma coisinha para vocês, então, agora. É o seguinte. Eles acreditam na salvação pela fé, pelas obras, ou pela fé e pelas obras? Eu vou dar minha opinião, depois da dela. A mensagem, chamada mensagem, é muito dividida. Então, se estiver falando com o pastor da mensagem no norte, no nordeste, ele vai interpretar de um jeito. Exemplo, para você ser salvo, tem que estar no grupo dele, tem que crer no profeta dele. Logo, você é salvo, você é predestinado. Se não tiver no grupo dele, esse norte e nordeste, eu posso citar o nome do pastor que diz isso? Ou não? Não, Se eu me permite? se você não ofender ele, Bom, pode. ok, não, né? É o pastor César Augusto, muito conhecido no Conheço. Brasil e nos Estados Unidos. Uhum. Então, o pastor César Augusto textualmente diz isso. Tem vários vídeos no YouTube, é só procurar. Que diz que, bom, se você for predestinado, você vai vir até o profeta, aceitar o ministério do profeta. Se não aceitar o ministério do profeta, você é a semente da serpente. Se é a semente da serpente, você está perdido eternamente. Essa é a crença lá do Exatamente. norte. Assim, por o grupo não ser unido, tem várias crenças. No que você perguntou, tem várias crenças. Uns acreditam que sim e outros não. Não são uniformes, pastor. Pelo menos lá na igreja no sul, né, nas igrejas que eu frequentei do tabernáculo, é a mesma crença. Você precisa ter fé, né, no profeta, fazer parte do grupo para você ser salvo, né? Caso contrário, se você não for batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, Uhum. você não tem salvação. Deixa eu falar uma coisa também. Aqui na minha cidade tem um boato. Eu tô perguntando, tá? Embora tenha uma mulher presente aqui, eu vou pedir licença para fazer essa pergunta. Sem problemas. Já que estávamos falando, né, da serpente com a Eva, a mulher, ela pode, o casal pode fazer sexo sem roupa ou tem que ser de roupa? Com Bom, onde eu congreguei, isso não. não tinha Assim, nada. você não pode ter nenhum toque físico no namoro. Tipo assim, é tudo namoro de Uhum. corte que Isso. chama. Você não pode ter beijo, não pode ter abraço. É um sentar na ponta de um banco, outro no outro. Não pode ter nada Uhum. de contato físico. Exatamente isso. Porque senão você tem glândulas, o homem tem glândulas masculinas, a mulher tem glândulas Uhum. femininas. E aí você meio Exatamente. que espiritualmente você já teve o ato com a pessoa, entendeu? Uhum. Mas depois de Sim. casar, aí é outra história, eles falam. Então eles, não, pelo menos para mim, nunca pregaram nada a respeito disso, de ter que ser coberto. Casado, você é livre, eles dizem.
Isso, Eu estou perfeito, dando perfeito, risada do concordo que com a Ana. escreveram aqui. Não, porque você sabe que tem um profeta, tem um profeta que, de certa forma, acho que ele herdou muita coisa dele, que é aquele tal de Cacu Felipe. E o, Aham, e o Cacu sim. Felipe, ele fala que é pecado ter relação sexual de roupa e tem que ser 3 vezes por semana só, porque a quarta Deus já faz biquinho lá no É, céu. Um pouco gostoso. exatamente, exatamente isso. É, certo. O canal Ex-Mensagem da Hora, ele fala assim que o beijo é considerado adultério para Bran. É mesmo? Isso. Você não É, pode. Eita, tava deixa, no inferno. pastor, Só depois que deixa, casar. Antes de casar, não aham. pode. É, Deixa eu fazer outro adendo aqui, pastor, por favor. O profeta da mensagem, por que eu sempre digo mensagem? Porque eles é considerado da mensagem da hora. Diz se a mulher cortar o cabelo, exemplo, a mulher está casada, se a mulher cortar o cabelo, o marido tem o direito de deixá-la, e mais, Deus não escuta a oração dessa mulher. Agora, Sim. interessante, pastor, as filhas do profeta eram cabelos cortados. mas elas são Por de outro aqui. escalão, meu. Não, Então, e o é aquele pior de negócio. tudo, Sim, sim, pode falar, Ana. pior de tudo, que esse negócio de divórcio, ainda assim, eles falam que a mulher não tem Bíblia para ela no divórcio. Ela tem que ficar solteira, se for divorciada, até o cara morrer. Senão ela não pode casar Uhum. de novo. Independente se for adultério, que for ela, o cara tem que morrer para ela poder casar de novo. Não existe Bíblia para ela. Eles falam isso no púlpito. Já o pastor pode casar, mas só com a virgem. Não pode casar sem ser virgem. Mas Só as foi Pastor, eu não vou novinhas. dar hoje. eu não vou dar o nome do pastor aqui, tá Ah, certo? Mas muito conhecido no Brasil, que ele teve 4 casamentos. 4 casamentos. Sim, Nesse eu negócio de sei não pode quem é. casar com virgem, casava, depois de 2 anos, 4 anos, descobrir, separava, casar de novo, e assim foi. 4 casamentos. Ele até faleceu, esse pastor, não vou citar o nome dele, que não. com Mas virgem? ele, 4 casamentos. 4 casamentos. Aquele negócio, pastor, faço o que eu faço, não, faço o que eu mando, só não faço o que eu faço, tá certo? Gente, que loucura. A Vera Lúcia está falando aqui, boa noite a todos. E assim mesmo, minha filha, para fazer faculdade, fazer curso na faculdade, teve que sair de casa. Deus Uhum. me livre, é muita Nossa, cegueira. Como assim, sair de casa? é bem complicado Não, por esse que sair negócio de de casa? estudar. Para fazer faculdade não pode? É que assim, mulher é um subproduto do homem. Mulher tem que ficar embaixo do braço do marido, né? Tem que ficar na asinha do marido, não pode, tem que ficar em casa, né? Tem que cuidar dos filhos, da família, ser a rainha do lar. Ela é meio que assim. Uma vez o meu pai até perguntou para um pastor assim, mas ela pode fazer faculdade, né? E pelo menos o pastor falou assim: não há na Bíblia algo que diga que ela não possa estudar. Mas aí ele falou o seguinte: mas você sabe, né? Hoje em dia, ou você é cristão ou você faz faculdade. Tipo, não é sentido, né? É. Então, assim, alguns pastores falam assim, que não há, né, nada da Bíblia que condene, aí eles usam a Bíblia nesse caso, né? Aí ele passa mal, esse cara aí passa mal, vai para o hospital, o senhor fez faculdade? Fiz, sou médico. Não, não quero, obrigado. Eles não vão fazer Mas, isso, né? mas, pastor, aquele negócio que eu disse agora há pouco, exemplo, mais uma vez, um pastor do Nordeste, ele tem filhos, tem uma filha médica, ele tem uma Hum, filha engenheira, perdão, arquiteta, mas as ovelhas, no caso, as irmãs, não podem estudar, mas as filhas dos pastores podem estudar. Eu estou falando porque eu conheço o cidadão lá do Nordeste, então, mas as filhas dos pastores que eu conheci, ou do pastor, pode estudar. Então, assim, eu acho, para mim, é um pouco de hipocrisia. Eu acho um pouco de hipocrisia, coisa assim. Se eu sou pastor, exemplo, e boto minha filha para estudar ou para ser médica, como ocorre lá no Nordeste, mas a irmã que senta lá no banco não pode estudar, tem que ser cozinheira, pois é o ofício dela, assim diz o profeta da mensagem, eu tenho literatura para mostrar. Então, assim, é absurdo, eu acho tremendo absurdo, mas, assim, as irmãs não questionam, e pode até questionar, mas, assim,
o profeta falou, se o profeta falou, infelizmente tem que Não, crer. e eles pregam também, você não pode questionar, porque a dúvida é do diabo. A Exato, dúvida é do diabo. Eles falam isso. Que loucura, exatamente. né? Você É sabe que horrível. uma grande característica desses movimentos sectários é que eles programam a pessoa para não questionar, porque a Uhum, dúvida é uma arma contra a fé deles. isso, Porque a dúvida é um convite para você sair da caverna, isso, certo? A verdade. dúvida é um sinal de que a pessoa está discordando de alguma coisa e quer explicações mais plausíveis, né? Isso, Agora, verdade. eu queria perguntar uma coisa. Qual que é o conceito que eles têm das outras igrejas? Pode falar, Ana, depois eu falo. Então, pelo que eu sei, assim, se não for do tabernáculo, né, você não é eleito. Porque a noiva de Uhum, Jesus Cristo, eleita, que vai subir no arrebatamento secreto, é o povo do tabernáculo da fé. E fora disso, não. E se você E acredita na antes do Trindade, então tabernáculo da pior fé? ainda. Oi? Mas e antes do tabernáculo da fé? Quem era a noiva de Cristo? Aí eu já. ele diz assim que o percussor da vinda de Cristo, ele cita Mateus 17, capítulo 11, Apocalipse capítulo 10, versículo 7, para dizer que esse é o percussor, todo esse que vai trazer a Isso. revelação, Isso. pois todos trouxeram não uma revelação plena, se não todos não trouxeram uma revelação plena, mas ele trouxe logo, ele tem a palavra da hora, e quem escutar ele e seguir ele está salvo, ou seja, todos que não aceitar tem a marca da besta. Exemplo, ele prega duas mensagens, a marca da besta, acho que é a segunda, Isso. 62 e 63, ele diz que todas as denominações são a marca da besta. Logo, se Sim. eu faço parte da Assembleia de Deus ou da Batista, estou perdido. Mas, para eu estar salvo, tem que seguir ele. Aí, como eu disse, como o senhor perguntou, sempre tiveram, como eu posso dizer, não reformadores, mas pessoas que trouxeram uma verdade, uma Isso, para luz. cada era. Mas ele é isso, cada era isso, mas ele é a revelação máxima. E essa revelação Isso. máxima temos que seguir sem questionar nada. Como a Ana diz, se questionar, isso é do inimigo. Não pode, Ele hipótese é o mensageiro da nenhuma. última era, da era que, Uhum, né, Jesus vai vir. Então, o povo precisa acreditar nele para poder se salvar nesse tempo, né? E a marca da besta, eles associam muito à Trindade também. A Trindade é a marca da isso. besta. Tem, tem pastores, fala até mesmo que a igreja, esse concílio mundial de igreja, que é a Uhum. marca da besta, o Papa e tudo mais. Então, eles colocam isso. É, inter... é interessante, pastor, que até 53 o reverendo William Martin Branham acreditava na Trindade e orava para Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Após a 53, ele começou a caminhar em dois caminhos, pois assim, por ele desconhecer a Bíblia que ele lia, a King James 611, ele tanto acreditava em um Deus maior e um Deus menor, como acreditar que Jesus Cristo era atributo do Pai. Deus trocando de máscara, apresentando um papel, exemplo. Ele tem uma mensagem chamada Deus em Morphe, ele diz que Deus, no Velho Testamento, veio como Pai, no Novo, agora o Pai veio como Filho, como o Filho restou, agora veio como Espírito Santo. Mas, volto a dizer, por ele desconhecer a própria Bíblia que lia, às vezes diz, não é assim não, não é bem assim não que eu estou dizendo, não. Eu acho que, eu gosto de dizer que, isso é o respeito, eu gosto de dizer que às vezes ele era esquizofrênico, pois assim, ele dizia aos 5 minutos, 2 dias depois que ia trazer outra mensagem, ele discordava dele, terror. Muito bem. O... Bom, deixa eu ver aqui. Ele fala aqui que William Branham plagiou todo o conteúdo das 7 eras e 7 selos Isso, de Clarence Larkin e Charles Taze Russell no livro Mistério exatamente. Consumado. Só que não é o Russell, não, é o Rutherford que escreveu o Mistério Consumado, tá? Mas e aí, ele plagiou por quê?
Bom, ele Ou para prega quê, um né? sermão, ele prega 7 sermões de 62, e cada sermão ele tem um mensageiro. No túmulo, me corrija se foi testemunho de Jeová, no túmulo de Carlos Ted Russell, desculpe minha pronúncia, ele diz que é o mensageiro da era de Laodiceia, não é esse mesmo? E ele Uhum. bota alguns outros mensageiros, não é isso mesmo? Bota alguns. O William Branham pegou 3 mensageiros de Carlos Ted Russell e Clarence Lark, ele pegou as datas. Em 62, ele disse que o Deus revelou para ele isso que ele trouxe. E ninguém tinha falado sobre isso, pois foi um anjo que revelou a ele isso. Nossa, Interessante que em 63, ele prega os 7 selos na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser, perdão, parado na brecha, parágrafo 82, a tradução de Goiás, ele diz que ele, William Branham, abriu os 7 selos. Ele diz textualmente isso. Ele, William Branham, abriu os 7 selos. Ou seja, ele se achava, como eu posso dizer, o detentor da revelação máxima, pastor. que loucura, hein? Nossa. Muito, Ele pastor. previu a volta de Cristo para 1977? Exatamente, exatamente. Tem mais. Ele tem um filho chamado Billy Paul. Billy Paul acho que tem 87 anos. Em 63, 64, depois alguém me corrija, ele diz assim, Billy, você não vai ser velho, pois antes de você ser velho, Los Angeles vai afundar. Isso na década de 60. Billy Paul, quando veio ao Brasil em 98, já tinha 62 anos. Com 62 anos, Billy Paul fez assim, em Goiás, tem que estar filmado. Eu não sou velho. Billy Paul hoje em dia tem 86 anos. Billy Paul continua dizendo que não é velho, pois para parecer velho, Los Angeles tem que afundar. Esse é o profeta da mensagem. Essa é a cara do profeta da mensagem, pastor Galo. Uma boa parte das seitas, elas são apocalípticas. Elas dão muita ênfase a essas coisas. E geralmente eles colocam datas, né? A gente tem os Testemunhos de Jeová, os Adventistas do Sétimo Dia. O mormonismo também sugeriu uma data para a volta de Cristo, acho que 1896, se eu não estou enganado. Mas, assim, esse negócio na época era meio comum, porque até na época do Charles Taze Russell, essa época foi uma época doida, né? De muita produção sectária, muita seita surgindo. Uma resposta, talvez, ao liberalismo teológico da época, que não cria muito na Bíblia. Então, vamos crer demais e vamos interpretar do nosso jeito. E todo mundo apontando para os fins do mundo que jamais vieram, os cristos que jamais voltaram, né? Cada um com o seu próprio Cristo, né? E quando a gente estuda sobre isso, a gente vê que isso aí é bem comum mesmo no ambiente das seitas. Agora, diga. O pastor Galo, o reverendo, eu sempre gosto de dizer reverendo, o reverendo William Marion Branham teve ligações extremas e perigosas. Uma delas de Jim Jones. Em 1955, William Branham pregou alguns sermões nos Estados Unidos e levou Jim Jones com ele nessas campanhas. Ele alicerçou o caminho de Jim Jones. Ele deu uma mão a Jim Jones no seu começo, no seu ministério. E também, bem interessante, que o primeiro pastor de William Branham, chamado Roy Davis era da Ku Klux Klan. Temos mensagens, temos recortes de jornais da época disso. É bem interessante, na mensagem, o selo da Páscoa, pregado no dia 10 de abril de 65, William Branham se veste como da Ku Klux Klan, aquele capuz, o fardamento, para entrar em um hospital e orar por alguém. Por que aconteceu isso? Ele quis orar por um garoto que estava doente e foi impedido. Ele fez assim, olha, doutor, e se eu me vestir como os pessoal da Ku Klux Klan, você me permite eu entrar? Sim, permite. Ele pegou o fardamento que ele tinha e se vestiu e entrou. E Nossa. assim, ele teve ligações extremas com a Ku Klux Klan e deu a mão a Jim Jones para começar o ministério de Jim Jones. Essa ligação do profeta da mensagem, que eles mesmos desconhecem, pastor, pois tem medo de buscar a verdade. Nossa. Eu mesmo só fiquei sabendo disso depois que eu saí aí, pesquisando, estudando. Ninguém sabe disso. É interessante também como existem movimentos sectários que dão muita ênfase a um profeta,
né? Então, por exemplo, ou um líder, o Russell dos Testemunhos de Jeová, ele não é tido como um profeta mesmo assim, né? Porque eles chamam de profeta todos os 144 mil que atuam como profetas de Deus. É o grupo que é o profeta de Deus. Mas ele é o mensageiro, né? É o mensageiro. Então, assim como João Batista foi mensageiro, precursor de Cristo, então João Batista também, Charles Taze Russell foi o mensageiro antes de Jesus começar a governar no céu em 1914, né? O Rei dos Reis governa há 108 anos, né? Uma boa média, né, para um rei do rei, né? Rei dos Reis. Aí você tem os adventistas, que tem a Ellen Goldwhite, não, como a detentora do espírito de profecia lá de Apocalipse. Você tem o mormonismo, que fala do profeta Joseph Smith, que esse aí dispensa comentários, né? E esse aí tinha 48 esposas. Uau. Esse aí gostava de casar, entendeu? Mais burro que ele, só Salomão, que casou com 700 esposas e 300 concubinas, teve 1000 sogras. Né? E a Bíblia chama... O cara chama... E a Bíblia fala da entender que ele era o cara, depois de Cristo, mais sábio da terra, hein? E arrumou 1000 sogras. Você vê como é que o homem se perverte, né? Mas... Também, né? Com 1000 sogras, né? Se tornou sábio. Verdade. Por esse lado, né? A mulher sempre defende a sogra, né? Não, mas é impressionante. E a gente tem essas seitas modernas aí, né? Como o caso de vocês aí, da William Marion, né? E você tem esse Cacu Felipe também, que está aí, né? Pregando as bobagens dele. Agora, então, vamos lá. Vou perguntar outras coisas sobre ensinos. Eles não creem na Trindade, eles creem no modalismo, né? O Espírito Santo, para eles, não é um ser pessoal. Não. Como eu disse ao senhor no início, o William Branham desconhecer a sua Bíblia, ele creu na Trindade até 53. Posteriormente, 53 a 65, na verdade, 53 era dia 24 de dezembro de 65, quando ele faleceu. Ele andou em dois caminhos. Acreditar que existia um Deus maior que fez o Filho, e o Filho é uma segunda pessoa da divindade. Aí eles citam Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Posteriormente, também o William também acreditava que no modalismo que o senhor citou agora, que tem uma mensagem dele chamada Deus imóvel, Deus trocando de máscara, aparecendo no papel. E assim, por ter essa divergência dentro da mensagem, vários grupos têm esse embate. Diz que o William disse isso, aí depois não, o William disse isso. Na verdade, o William disse as duas coisas, por desconhecer as doutrinas básicas. O William se chocava com ele mesmo nas doutrinas básicas. Então, o William andou nesses dois caminhos, até 24 de dezembro de 65. Ô, Ana, se eu chegasse para você naquela época que você era da Tabernáculo da Fé, e perguntasse para você assim, me fale sobre o Espírito Santo. Ele é uma pessoa ou não? Que argumento você usava para dizer que o Espírito Santo não era pessoa? Bom, eu usava o argumento que o pastor dizia, né? Que Jesus é Deus, ele é um só, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né, citando a Bíblia. E assim como você é pai, você também é filho, e dentro de você tem um espírito. Então, Deus é um só. Mas o Espírito não é uma trindade, é uma unidade. É uma unidade. Ele habita dentro de você, ele não é uma pessoa distinta. Tá. Eles acham que são 3 deuses, né? 3 deuses separados, entendeu? Exatamente isso. Isso. Eles associam a Trindade ao número 666? Também, já vi pregador falar. Por causa do Papa e os concílios. Então,
também. E eles acreditam que a Trindade, na visão deles, são três deuses diferentes, como se fosse, sei lá, uma religião como politeísta, né? Que acredita em vários deuses, eles pregam isso para as pessoas, sabe? O trinitarianismo é isso. Eles argumentam uma argumentação bem boba. Diz assim, me mostra na Bíblia a palavra trindade. Eles argumentam assim, bem boba, argumentam. Me mostra na Bíblia a palavra trindade e eu seguirei a você. Me batizarei em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eles dizem assim, bem boba. Argumentação bem boba. Essa argumentação que eles usam. Eles têm um livro que eu tenho aqui, As 7 Eras da Igreja, na página 341, eles falam assim, com o sistema mundial de igrejas sujeito a ela, Roma estará controlando, e esta imagem será obediente a Roma, porque Roma controla o ouro do mundo. Desse modo, todas as pessoas têm que pertencer ao sistema mundial de igrejas falsas ou ficar à mercê da situação, porque não podem comprar nem vender sem a marca da besta na mão ou na cabeça. Essa marca na cabeça significa que terão que aceitar a doutrina do sistema mundial de igrejas, a qual é o trinitarismo. Isso. É isso mesmo. E a marca na mão, que significa fazer a vontade da igreja mundial. Com esse grande poder, esses sistemas eclesiásticos perseguirão a verdadeira noiva, que é eles, né? Exatamente. Então, eles associam o número... Eles falam que o 666 na testa significa que as pessoas vão ter que... aceitam o trinitarismo. E um dia eu conversando com um adepto dessa eu tenho que falar seita, né? Ele raciocinou o seguinte, ó. Olha o que ele falou, ó como isso é trindade, ó. 666. 3 iguais num só. Né? Por quê? Porque são 3 pessoas distintas, 3 números 6, mas o número é o mesmo. Então ele falou, tá vendo? É a trindade. É uma loucura isso, né? Ele, os testemunhos de Jeová, sobre a Trindade, eles têm como falar sobre Trindade, porque eles têm comichão, eles, as testemunhos de Jeová, Trindade para ele, acabou. Né? Geralmente, quando alguém da mensagem vai falar com algum cristão, diz assim, qual é a sua denominação? Por que diz denominação? É um jeito pejorativo. Né? E muitos irmãos não sabem disso, mas toda vez que ele diz, qual é a sua denominação? É pejorativo que eles dizem isso. Né? Não, eles falam que eles não têm religião, né? Que eles não são de uma religião, eles são todas, no caso, eles são o verdadeiro cristianismo, digamos assim, que a palavra religião é uma cobertura que a pessoa se esconde atrás. Então, os argumentos assim que eu até hoje não entendo o porquê disso. Tem uma mensagem de William chamada Porque nós não somos uma denominação? Porque nós somos uma denominação. Ele diz que, e ele vai argumentando, vai muitas coisas argumentando, depois explica, né? Porque nós não somos uma denominação, pois aqui é um companheirismo, aqui não tem uma placa de igreja, e assim vai. Mas é interessante, se nós morássemos em Jeffersonville, Estados Unidos da América, você passa de frente ao tabernáculo, tem assim, tabernáculo branco. Bom, já é uma placa lá, mas ele mesmo assim disse que não é uma denominação. Né? Dizem, na verdade, eles não são uma denominação. Né? Antes ainda eu ficava assim, por que não são? Mas agora eu tenho consciência, porque eles não são, eles são movimentos sectários, eu disse agora há pouco, uma seita, um movimento sectário, está à margem do cristianismo. Agora eu queria que vocês me explicassem uma coisa. Tem uma declaração que eu peguei na internet de um pastor falando o seguinte: e a semente da serpente atravessa a arca do ventre de uma das noras de Noé. O que é isso? Porque, assim, no dilúvio, Noé e os filhos dele e as noras. Então, a semente da serpente está no ventre de uma delas. Ele quer dizer isso.
Ou seja, porque eles acreditam, então, que Satanás teve relação sexual com Eva e aí deu Aham, origem a Caim. Então, isso. essa semente ela continuou na história da humanidade através de uma É, mulher, né? isso. Vê o dilúvio, mas a semente da serpente estava no ventre das noras de Noé. Ah, eles argumentam isso, né? Eu acredito que até o profeta deles explicam isso. Eles esmiuçam isso, em alguma mensagem eles esmiuçam isso. Sobre aquilo que nós falamos sobre como uma pessoa, por exemplo, antes do pecado, o pecado para eles foi o sexo. Uhum. Né? Agora, engraçado que eles continuam praticando esse pecado, né? Né? Porque a Bíblia manda para fugir do pecado, né? Não é? Então, para não pecar. E eles gostam desse pecadinho, né? Agora, eles falam assim, mostrando que o sexo nunca foi intenção de Deus desde o começo, os filhos viriam por capacidades e poderes que haviam no homem interior espiritual, não no Uhum. homem carnal externo. Aquelas duas árvores não eram outra coisa senão duas formas diferentes de se trazer filhos ao mundo, ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, uma era símbolo de fazer filhos através do sexo e a outra através dos poderes especiais de fazer alguém nascer. É isso? É bem bizarro isso. Nessa mensagem que eu citei agora, para citar mais uma vez, pré-58, diz que, olha, tem uma árvore lá no meio do jardim. Você sabe o que significa o meio do jardim? Isso ele quer dizer, referindo-se às mulheres. Você entendeu, né? Nós entendemos isso. O Sim. que quer dizer? Olha a perversão da cabeça dele. Pegou a árvore e disse, olha, se a árvore está no meio do jardim, você sabe o que é, né? Olha que perversão dele, irmão. Eu, eu, eu acho que ele não era um pouco pervertido. Eu acho que era um pouco. Por quê? Exemplo. Tinha dois garotos da FITS, que gravavam as fitas para ele, chamado Léo e Jim. Léo e Jim eram homossexuais e pedófilos. E ele sabia que os garotos eram homossexuais. Não sei se eles conheciam que era pedófilo, mas ele sabia que eram homossexuais. E eles amavam os dois. E todos os anos, gostavam de caçar muito, todos os anos, os dois homossexuais, alguns amigos dele, com o profeta da mensagem, ia caçar. Deixava sua esposa lá e ia caçar. Bom, e amava os dois. Não estou dizendo nada, só estou dizendo que o que ele falava. Mas com as mulheres, nós já falamos um pouco, mas com as mulheres, ele literalmente quebrava a moral das irmãs, né? Quebrava. Então, assim, é terrível. Né? Exemplo, esses dois garotos que ele amava eram homossexuais, já em 55 já sabia disso, do Tabernáculo Brã, e o William Branham já sabia disso, né? E em 60, os dois saíram e montaram um acampamento como fosse uma comunidade, e fez o que mais? Convidou várias famílias, e agora esses dois homossexuais e pedófilos, abençoados pelo profeta da mensagem, começou a abusar de crianças de 5 a 12 anos. Isso está documentado. Eu entrevistei uma senhora, acho que é do Texas, chamada Deborah. Deborah me conta isso. Ela disse que em 66, ela tinha 6 anos, 6, 7 anos, e todo mundo do acampamento sabia disso, que eram abusadas sexualmente, mas não falava nada. Não falava nada. Por quê? Porque o profeta abençoou os dois. Se o profeta abençoou os dois, não podia questionar nada. Isso ocorreu de 62 a 73, 74. Isso aconteceu porque o profeta abençoou. Então, mesmo que venham esses absurdos, nós não podemos contestar. Veja que loucura, pastor. Volto a dizer, isso é a cara da mensagem, pastor. Nossa. E volto a dizer, tudo que eu estou dizendo, documentado, para ninguém querer dizer que eu estou inventando, eu tenho tudo documentado.
já tem um livro escritos, já entrevistei uma das vítimas dos Garotos da Fita, chamado Garoto da Fita, pois gravava as fitas do Profeta da Mensagem, tá certo? Que loucura. Ô, Ana, deixa eu te falar uma coisa. Aquele texto dos anjos que observaram as mulheres, né, que eles falam, os filhos do verdadeiro Deus observaram que as mulheres eram belas, lá em Gênesis 6, né? Sim. Não sei se você lembra desse texto, que Gênesis 6, versículo 4. Eles ensinam que aqueles gigantes, na verdade, eram descendentes de Caim, né? Isso tem muito evangélico que acredita, eu também acredito que isso é possível, tá? Mas não na ótica deles. É mais ou menos assim que eles acreditam? Então, eu quase nunca ouvi muito sobre isso. Eu ouvi, né, sobre os gigantes e tal, mas eles não lembro com exatidão se eles falavam que era alguma coisa relacionada a Caim ou não. Então, isso eu fico devendo mesmo, eu não tenho certeza do que Tá. posso falar. Só se o irmão Wilson mesmo saiba de alguma coisa. Isso. Fazer essas conexões, porque, assim, toda seita, todo movimento sectário, eles são especialistas de pincelar um texto fora do contexto e faz uma interpretação errônea, depois coloca o texto lá dentro do suposto texto. Ele dizia isso, sim, que a descendência de Caim e a descendência de Adão, essas duas descendências. E para reforçar a tese dele, estou enganado, ele cita 1 João capítulo 5, estou enganado, 1 João capítulo 5, versículo 12, se não estou enganado, que diz assim, e Caim era do maligno. Só diz assim, o texto só diz isso. Bom, se é do maligno, logo era da descendência de Caim. Aí vem Gênesis capítulo 6, versículo 4, Gênesis capítulo 3, versículo 15, e assim vão fazendo esses retalhos na Bíblia. O que eu aprendi, né, foi a questão da separação, né, que tudo que era de Caim seria filho da serpente, né, que vier. Mas a questão dos gigantes eu não tenho recordação de alguma pregação, eu não li. Eu não li muitas mensagens assim do que minha mãe tinha em casa, né? Agora, como é que vocês, como é que caiu a ficha de vocês? Me conta. Ana, pode falar. Depois é meio resumido. Ana, conta para mim, como é que caiu a ficha, né? E você falou assim, não tá legal. Eu ficava assim, questionando, poxa, eu sou mulher e eu queria ser alguém na vida, eu não queria ser só uma dona de casa e viver, sei lá, sustentado pelo meu marido. E eu ficava pensando, Deus, mas será que isso é a verdade? E eu ficava questionando. E até que um dia uma pessoa que eu conheci, hoje eu não tenho mais contato com essa pessoa, mas essa pessoa me deixou a seguinte frase: você precisa sair da ilha para ver a ilha. E aí, eu com esses questionamentos na minha cabeça, né, e vendo, eu falei, mas eu vou começar a pesquisar, né, ver a visão de outras igrejas, como que é, o que eles pensam a respeito, por exemplo, corte de cabelo, coisas básicas, simples, né? Daí eu ficava comparando, até chegar um momento que encontrei também a página do irmão Wilson, né? Douglas, e também tem do ex das mensagens, dois irmãos que são ex da mensagem também, e que tem conteúdo em inglês, né? Eu comecei a estudar isso, então aí eu falei, nossa, mas está muito estranho, não bate, mas será que isso é verdade? Aí você fica no coração, meu Deus, se eu tiver, né, dando ouvido ao diabo, a gente fica com esse questionamento na cabeça, né? Porque você está desde criança dentro de um lugar, como é que você vai sair do dia para a noite? Não é meio assim. E eu fui estudando e vendo, até que o momento que eu ia à igreja, eu ia e começava a questionar as coisas que o pastor pregava lá no púlpito e dizia, não, mas isso não está certo. E aí até um dia que eu falei, não, eu não vou mais ir. Eu sei que eu tô indo por respeito à minha família, mas eu não vou mais ir porque eu
fico com um pensamento de rebeldia, né? Eu fico questionando o que o pastor está falando e eu acho que isso não é certo. E até eu briguei com meu pai nesse dia, ele ficou muito chateado, porque eu disse que eu não ia mais na igreja com eles. Hoje a gente já se acertou com isso, mas aí eu falei, não, não dá mais para ir, porque não fecha, não dá certo. E aí descobri tantas coisas e mais coisas, mas foi um processo, então não foi assim do dia para a noite, eu acordei hoje e não vou mais no Tabernáculo da Fé, não vou mais nessa seita, enfim, ou concluir isso. Demorou também aprender a questão da trindade, da unicidade, tentar entender. Então foi um processo de estudar muito para poder, Uhum. né, Hoje chegar à você crê conclusão na que estava Trindade, errado. então. Sim, hoje sim. E você está em qual igreja hoje? Eu estava congregando numa igreja pentecostal, mas aí eu não curti muito porque não tem tanto ensinamento. Eu gosto mais de igreja que tenha mais ensinamento. Então, Tá. como eu mudei de cidade, eu já não estou em uma igreja, né? Mas eu tenho assistido bastante os cultos da igreja presbiteriana aqui da cidade e creio que vou congregar nessa igreja. Muito bom. A igreja presbiteriana, para mim, é uma das melhores igrejas que existe. Ó, e você, Will, como é que a ficha caiu? Bom, acho que foi uns 7 anos atrás. Eu era devoto, como falei no início, do profeta, amava o profeta, amava até quando ele, para mim, era uma. Até quando ele dizia algumas bobagens, amava. E um dia eu navegando no Facebook, um amigo, hoje meu amigo, chamado Marcos Arruda, ex-pastor da Mensagem, colocou algumas coisas lá e quando eu li, a priori, eu fiquei indignado. Mas xinguei ele mesmo, xinguei, né? Mas posteriormente, e interessante que ele colocou o que o profeta dele, na verdade, o que o meu profeta tinha falado, algumas controvérsias, né? E depois, dia seguinte, eu analisei se era verdade ou não. Eu peguei as literaturas que o rapaz tinha colocado lá e eu mesmo fui provar pelas literaturas que eu tinha se era verdade ou não. Bom, eu contestei que era verdade e levei para o meu pastor. Quando eu interpelei o meu pastor, fez assim: irmão Wilson, vamos fazer o seguinte, o próximo domingo eu sento com você para conversarmos, tá certo. O próximo domingo eu cheguei cedo na igreja, quando ele chegou, veio, não deixou eu falar com ele. Na verdade, ele veio com o presbítero e o presbítero me impediu de eu falar com ele. Eu falei, bom, você disse que eu podia ter o acesso a ele para tirar as dúvidas que eu tinha. Bom, então alguma coisa tem. E pesquisei mais e comecei a ver que tudo que eu vivi foi uma mentira. Falsas profecias, visões falsas, plágio. Eu posso dizer hoje com convicção, irmão, que eu vivi um engano. Poucos anos, 5 anos, mas eu vivi um intenso 5 anos de engano. Literalmente um engano. Tá. A gente está chegando ao final da entrevista, né? Que é 1 hora de bate-papo. E aí eu queria saber o seguinte. Tá, e você, só para saber, Will, você está onde hoje? Como igreja, assim? Vou para a Assembleia de Deus, Minas Gerais. Muito bem. Então, todos vocês, graças a Deus, são cristãos hoje, né? Creem na Trindade, creem na Uhum. suficiência do sacrifício de Cristo. A Ana, se quiser aprender doutrina, assim, mais, a gente tem o site nosso, nós temos aulas aqui, você pode assistir também, mas, claro, tem que estar numa igreja, né? Porque ovelha precisa de ovelha, né? Entendeu? Uhum. Eu já deixei de ser ovelha, eu virei ovelha. Eu passei dos 50, Oh, velho. mas é assim. Agora, para terminar, começando com a Ana, como ajudar essas pessoas? Usando aquela frase, né, que eu escutei, você precisa sair da ilha para ver a ilha. Muito Não bem. adianta, não é, Deus, né, a Bíblia mesmo fala que a gente tem que buscar o conhecimento, né? Uhum. Então, estude, né? Conheça o que está, comece comparando, né, as mensagens com a Bíblia, né? Isso é um principal pontapé inicial que se pode dar, assim. Então, essa é a dica que eu deixo, assim, sabe? Buscar conhecimento é importante, sim. A dúvida não é do diabo, senão não estaria escrito, né, na Bíblia que é para a gente buscar o conhecimento.
E aí? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. A Bíblia fala da dúvida. Aquele que tem dúvida, ele precisa ser ajudado. Sim, Mas o problema é o seguinte, né? Que a dúvida ela existe tanto no meio das seitas quanto no meio das igrejas. Eu já vi uma vez, uma esposa de um pastor chegou para mim em particular e falou: Olha, eu tenho dificuldade de crer na Trindade, vou ser sincero para o irmão. Eu falei: Então a irmã crê no quê? Eu falei: Eu não sei no que eu creio, eu só acho que a Trindade é complicado. Mas é uma coisa que eu não espalho para a igreja, né? E então, dúvidas pode acontecer. Eu, por exemplo, você pensa que eu explico tudo sobre a doutrina da Trindade? Assim, tem coisa que eu não faço a menor ideia de como é. Não é? A gente não sabe nada perto do que Deus sabe. Então, ter dúvida, ter desconfiança. A Bíblia não revelou tudo sobre Deus. Que se Deus for do tamanho da Bíblia, nem eu quero saber dele. Sabe? Deus é muito mais do que a Bíblia, né? Esses dias atrás eu até estava conversando com um sujeito. Não, Deus revelou tudo. Eu falei, é? Quando uma criancinha morre, o que você acredita que acontece? Uma criança de 1 mês de vida. Eu acredito que ela é salva. Tem evangelismo, tem pregação no céu, tem obra de ensino lá no céu para explicar quem é Jesus. Ele falou, a Bíblia não fala nada sobre isso. Eu falei, então, mas não pode ter isso aí? Porque o espírito da criança que morreu vai chegar lá no céu? Isso mesmo. O que é isso aqui? Né? Alguém vai ter que falar para ela lá. Então, a Bíblia não fala nada sobre isso. Então, tem muita coisa que a Bíblia não fala, tá? Que pode ser realidade. E a Bíblia é um livro de 1.100, 1.200, 1.300 páginas, 31.173 versículos. Deus não é só isso, Deus é muito mais do que isso, né? Então, é sério. Agora, Will, como é que você ajuda o pessoal? Bom, eu acho que o meu conselho é caminho igual ao conselho de Ana. Prove que se você está vivendo, se é verdadeiro ou não. Lê a sua Bíblia, no caso, você que faz parte da mensagem, a partir não da ótica do seu profeta, mas a partir da ótica do Espírito Santo. E toda vez que você tiver ajuda, busque alguém que possa te auxiliar e ver se isso é verdade ou não. Não acredite por alguém falou, teste para ver se isso é verdade ou não. Assim como eu fiz, assim como a Ana fez. Eu acredito também o pastor Gale, também, que pertencia a Testemunho de Jeová, saiu, enfim. Esse é o conselho que eu tenho que dar às pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo. Mas veja bem, eles são receptivos ao ouvir de vocês, porque não há uma certa Isso. punição. Asco. Hã? Muitos deles têm asco. O que é isso? Bom, você está falando do meu Não. profeta, eu não quero falar com você. Tá, entendi. Tá. Não é um ostracismo como existe na Testemunha de Jeová, que não pode nem falar oi, mas também eles evitam, né? Exatamente. Tá certo. Bom, a gente está terminando o programa. Para você ver, a gente fez esse programa, a gente vai fazer outros, a gente vai trazer pessoas que vêm do mundo sectário, se tornam cristãos, exatamente para mostrar, olha, eles acreditam assim, a gente não está fazendo isso para desrespeitar ninguém, embora tenha certos ensinos que às vezes chegam até a ser um pouco engraçados, né? Como essa história da serpente ter 3,5 metros, 3,60 metros. Eu queria saber como é que eles chegaram nesse cálculo. Estou até agora matutando, né? Mas, independente disso, a gente respeita a liberdade religiosa da Igreja Tabernáculo da Fé, não estamos aqui para perseguir ninguém. Da mesma forma como eles falam que a Trindade é a marca da besta, nós também temos o direito de dizer quem é besta, né? Porque, sabe, a gente está vendo coisas aqui absurdas, né? E quanto mais eu conheço pessoas que foram dessa organização religiosa, elas confirmam exatamente as mesmas coisas. Será que existe um complô, né? Não, eles realmente ensinam coisas assim. E para você que é nosso aluno do curso de apologética, é muito interessante que você saiba, então, em que eles creem, né? Aliás, o nosso curso de apologética está uma bênção, ele tem 45 horas de vídeo sobre seitas,
Você faz umas comparações de ensinos maravilhosas, por ordem de assunto bíblico. Você compara o que a Bíblia diz com o que as seitas ensinam. Você pode até comprar para não fazer o curso, para pesquisa. Tem 700 páginas de apostila em PDF. Se você quiser adquirir esse curso, ele está R$ 129. Hoje, só hoje, eu vou fazer um brinde para você por R$ 100, tá certo? Um desconto. Você entra em contato comigo no meu WhatsApp, 016 99637 1225, repetindo, 016 99637 1225. Você vai aprender muita coisa interessante, como dar respostas bíblicas para esse pessoal. A nossa obra, o nosso trabalho, missionário aqui, que é pastor também, ele é mantido com esses cursos, né? Então, se você puder adquirir isso, você vai estar também colaborando com a gente. Eu quero agradecer muitíssimo a Ana, foi um prazer conhecer você, né? A Ana é casada, né? Manda um abraço para o seu esposo. Will, muito prazer em receber você de novo aqui. Prazer todo E meu, pastor. sempre que eu precisar da ajuda de vocês aí, eu vou usar vocês Amém. como universitários aqui para consultar. Estamos aqui. É importante a gente ter essa fonte de pesquisa, né? Porque o que é mais chato é a gente, às vezes, falar que uma seita ensina X e ela não ensina. E a melhor forma é consultando quem já foi, né? Sim. Pastor, 30 segundinhos. 30 segundos. Tá. Eu vejo muitos canais grandes de apologia replicando algumas coisas que o tabernáculo não faz. É. E assim, e eu vejo que o Senhor tem um vasto conhecimento, já vejo outros canais. Se eu digo com respeito, e eu aprendo muito com eles, não fazem as pesquisas deles ficaram paradas 15, 20 anos atrás, infelizmente, mas eu acredito que vão prosseguir. Depois, eu acho que vão pesquisar, acompanhar alguns vídeos do Senhor e vão querer aprender, né, com o Senhor também. Glória a Deus. Muito obrigado. Então, a gente está terminando nosso programa. Amanhã a gente volta com o programa A Bíblia Diz. E a gente está agendando as entrevistas do programa do Gali. É uma por semana, tá? Porque muita gente pede, não, volta com as entrevistas, tal, porque era legal. Então, tá bom. A gente vai voltar conforme pedido. Eu quero agradecer também ao aumento maravilhoso de tráfego no nosso canal. Ontem, acho que foram 12 mil visitas só ontem no nosso canal. Tivemos mais de 100 inscritos novos no nosso canal. Eu não sei de onde que veio isso, sinceramente eu não sei. Mas é bem-vindo. Então, se você é novo no nosso canal, se inscreva, tá? Se você assistiu a nossa live de hoje, se você gosta, recomenda, tá bom? Eu vou terminar, vocês aguardem aí que eu vou dizer tchau para vocês em off. Ó, um beijo do Gali, que nem diz o gordo lá, o Jô Soares. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Deus abençoe.